Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Felipe Marinho, eu sou médico, estou vindo aqui de novo conversar com vocês sobre o Covid e trazer algumas atualizações dessa nova onda da variante Omicron. Mas antes de entrar no assunto, deixa eu te pedir uma coisa. Deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal. Na verdade, esse é o único jeito que o YouTube entende que esse vídeo tem relevância e pode entregar para mais pessoas, para que outras pessoas também se beneficiem da informação de qualidade que eu pretendo trazer para vocês. Bom, a ideia desse vídeo é atualizar vocês dessa terceira onda no Brasil. Mas para fazer isso eu vou contextualizar vocês do que está acontecendo no mundo com essa nova variante Omicron e o que está acontecendo aqui no Brasil. Então, com relação aos números mundiais, nós conseguimos ver que sim, parece que o mundo como um todo já fez a sua virada dos novos casos, né, a quantidade de novos casos, para começar uma onda de descenso do Covid, o que é muito bom para todo mundo, claro. E aí, pegando alguns países que têm dados um pouco mais claros, um pouco mais fortes, eu trouxe alguns deles, e os Estados Unidos é um que claramente já virou a curva do número de casos. Vocês podem ver aqui que os Estados Unidos já fez o seu pico e já está no descenso dos casos. Com relação às hospitalizações, isso também é verdade. Com relação às mortes, não, a gente ainda parece que chegou no pico, mas não dá para ficar claro que estamos em queda. E isso é muito interessante. Eu queria que vocês observassem isso porque esse fato é muito importante. O pico da doença, ele acontece numa fase. O pico das hospitalizações acontece um pouquinho depois, dá para ver aqui no gráfico, né? E provavelmente o pico dos óbitos acontece separado. Então, antes que a gente possa, de forma irresponsável até, dizer que o Omicron os Estados Unidos já está livre do Omicron, ou os países da Europa, a gente precisa enxergar tudo isso porque o sistema de saúde como um todo ainda sim está muito sobrecarregado. E isso acontece porque as pessoas primeiro adoecem. No Covid a gente sabe que elas demoram alguns dias para inflamar o pulmão. Quando isso acontece, essa inflamação gera o quadro grave e aí o paciente precisa do médico, precisa da internação, precisa da UTI. E depois de alguns dias é possível que ele não resista e morra. Então são tempos diferentes, são curvas com tempos diferentes e isso é muito bom que fique claro. Na Inglaterra acontece mais ou menos a mesma coisa. Podem ver que a Inglaterra já virou também os seus casos, a quantidade de casos subiu, chegou no pico, está em queda. A internação também está em queda e as mortes estão num platô. Também mantendo aquele padrão que aconteceu nos Estados Unidos. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil parece que estamos virando do pico para o descenso. Essa é a soma global de todos os estados. A quantidade de mortes, de óbitos, ainda parece que não chegou no pico. Isso porque a gente está algumas semanas atrás do continente norte-americano e também da Europa. Eu botei aqui nesse gráfico a curva das últimas semanas do Covid em todos os estados, caso você tenha interesse em ver algum especial. Mas dá para perceber que alguns estados já estão bem avançados na pandemia, nessa terceira onda, né? Como o Amapá, o Amazonas e o Rio de Janeiro. Alguns outros estados parece que estão atravessando o pico e já querendo virar para o descenso, como o nosso estado aqui do Rio Grande do Norte, né? Então, aparentemente, nós também estamos fazendo a virada da curva, o que é muito bom. Esses são os dados que eu peguei do site da UFRN, mas são dados gerados pela Secretaria de Estado de Saúde. Então, vocês vejam que, aparentemente, a gente subiu, fez uma curva muito grande de casos aqui na terceira onda, chegamos a um pico, e talvez estejamos começando a fazer o descenso. Pode até ser precoce em falar em pico e em descenso, porque os dados das últimas 2 semanas eles são sempre atualizados com um pouquinho de atraso, então talvez a gente não consiga enxergar isso de forma muito online. Tá? Com relação às mortes, a mesma coisa, e
a gente aqui no Brasil não tem dados tão bem estruturados sobre internações, como a gente viu as internações nos Estados Unidos e no Reino Unido, na Inglaterra. Mas eu fiz o seguinte exercício. Eu peguei os dados, esses mesmos dados da CESAP, da Secretaria de Saúde, e casei ele com os dados da regulação do Rio Grande do Norte, a central de vagas para internação COVID. E aí a gente tem como saber se a central está sendo mais demandada por vagas ou não. E eu juntei essas duas informações nesse gráfico para vocês verem. Veja aqui, no gráfico de cima, as barras em azul são os números, são os casos identificados como os novos casos COVID. Então nós tivemos a primeira onda, nós tivemos alguns repiques e uma segunda onda mais larga, e nós temos agora uma terceira onda de casos. Se vocês prestarem atenção, no gráfico, nesse mesmo gráfico que eu estou aqui, vocês podem ver que o pico da internação, ele acontece ligeiramente depois do pico de casos. E aqui também, na segunda onda, parece que esse padrão se repete. Tá? Então é bem possível que o nosso sistema de saúde ele continue sobrecarregado algumas semanas ainda por conta do Ômicron. Não é porque os casos ambulatorialmente estão diminuindo, a pressão na porta do pronto-socorro está diminuindo, isso é fato. Os pronto-atendimentos estão com menos pacientes novos buscando atendimento, o que é muito bom, mas os pacientes internados continuam lá e alguns ainda vão necessitar de internação. Aqui embaixo eu fiz o exercício mostrando para vocês que existe um delay também na curva de óbitos. Então, de novo, barrinha azul são casos novos, barrinha laranja são as mortes. Elas estão em escala diferente, né? Claro, como dá para vocês verem, a barrinha laranja está com um numeral aqui do lado direito, a barrinha azul com os números no lado esquerdo. Mas vejam que o pico no número de casos e o pico de óbitos, ele está sempre separado por algumas semanas. Isso aí provavelmente ajuda a gente a entender por que os hospitais ainda estão bem cheios, mas os pronto-socorros começaram a melhorar. Muito bem. Eu sempre trago alguma coisinha de vacina, né? E essa semana eu achei um dado muito legal. Eu queria compartilhar com vocês, mas antes de compartilhar, deixa eu explicar para vocês uma coisa. A gente tem sim muitos pacientes vacinados dentro dos hospitais e também na UTI. Então imagina que nesse gráfico eu tenho uma população, uma cidade de apenas 60 pessoas. Nessa cidade de 60 pessoas, 10 pessoas tiveram a infelicidade de estar no hospital dentro da UTI. E essas 10 pessoas estão aqui enumeradas. 5 delas se vacinaram, 5 não se vacinaram. Numa primeira vista, né, a primeira conclusão é de que a vacina não é tão boa, né? Mas se eu falar para vocês que 50 pessoas dessa cidade estavam vacinadas e apenas 10 não estavam vacinadas, a gente tem uma mortalidade nos não vacinados de 50% e uma mortalidade dos vacinados de 10%. De que lado você quer estar dessa população? Possivelmente do que morre menos. E a gente tem alguns dados internacionais disso. Aqui no Brasil a gente não tem muita comparação em quem está, pelo menos dados oficiais, em quem está no hospital com relação ao seu status de vacina. Mas no Chile existem esses dados. A mortalidade da semana que contempla o dia 15 de janeiro, ela é muito maior na população que não recebe vacina. Essa população aqui, ela não recebeu vacina. A população de baixo recebeu vacina. E a população de baixo da última barra recebeu vacina e reforço. Então, na faixa etária dos 31 a 40 anos, vejam que só morreu pacientes sem vacinas. Na faixa etária de 41 a 50 anos, não morreu ninguém que recebeu reforço. E isso se segue com as outras faixas etárias também, de 51 a 60 anos, de 61 a 70 anos, de 71 a 80 anos e mais de 80 anos. Então a vacina é de fato uma camada de proteção muito importante. Não é porque o Ômicron é mais leve que a gente não precisa dessa camada, a gente precisa. Boa parte do quadro brando do Ômicron talvez se deva ao percentual elevado de vacinação da nossa população. Isso aconteceu no Chile, isso aconteceu também nos Estados Unidos. Olhem que dados mais importantes e gritantes, né? A população não vacinada tem taxa de mortalidade alta, mesmo os mais jovens. E isso vai piorando com a idade mais elevada, tá? Então, a população com mais de 65 anos, das pessoas que não estão vacinadas, elas morrem
muito mais do que as que foram vacinadas. Na Suíça, a mesma coisa, né? São populações que a gente tem dados confiáveis e a gente consegue fazer essa análise. Vejam que esse padrão sempre se repete. Então é importante sim tomar vacina se você não tomou o seu reforço e tem condição de tomar o reforço, vá tomar o reforço, porque essa proteção é importante sim. Nós estamos vencendo, mas não podemos baixar a guarda ainda. Ainda temos algumas semanas, especialmente os hospitais e os serviços de saúde estão sobrecarregados com os pacientes internados, mas a gente está vencendo e vamos passar por isso mais uma vez para nos livrar da pandemia. Eu agradeço a você, peço que você compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que podem se beneficiar dele e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado.